Estilo Joe Podcast, começando agora, pessoal. Estou com um convidado especial, o Wesley da WA. Cara, ele manja muito e vai te ensinar muitas dicas financeiras para você conquistar seus bens, sua casa, ganhar dinheiro, entre outras coisas. E a gente vai aprender um pouco quem é o Wesley, como é que ele começou e como é que faz pra gente também ficar rico. Ele prometeu pra mim que nós íamos ficar rico hoje. Vou trazer um segredo pra ser rico, pra ficar milionário. Vou trazer um segredo. Wesley, obrigado, viu, por aceitar o convite desde primeiro. E conta um pouquinho da sua história, quem é você, como é que você chegou aqui e tudo mais. Gente, hoje eu tô com 36 anos, acho que eu já tô ficando velho. Tá, não. Hoje eu sou pai de uma menina linda chamada Caterina. Sou extremamente feliz com a esposa que Deus me deu. Doutora Bruna, deve estar assistindo aí, te amo. Minha esposa é médica toda. Depois tem que trazer ela aqui, hein? Top. Diga aí doutora Bruna, já tá convidada já. Mulherada quer dar aquele up aí, né? Então hoje sou um cara extremamente realizado, primeiramente com a minha família. Eu acho que a base de tudo é a família. Até nós vamos falar hoje aqui de sucesso, de finanças, de empreendedorismo, de tanta coisa. Eu acho que a melhor decisão que eu tomei foi a decisão de casar e constituir uma família. Eu acho que isso que me fez prosperar talvez tanto quanto eu prosperei até o presente momento. Acho que a maior virada de chave que eu tive também, uma das grandes viradas de chave que eu tive foi casar. Eu acho que quem tá assistindo aí em casa aí, recomendo, case. Casar é bom, é sério. Você quer realmente amadurecer pra vida? Constitua uma família, porque não tem jeito. Quando você vê que você tem uma pessoa que depende de você, que você tem uma criança que depende de você, que você tem uma mulher que depende de você, que você tem um lar pra você sustentar, isso naturalmente te obriga a pensar, a sair da caixa pra prosperar. Você se vira. Você começa, exatamente, você precisa pensar. Eu acho que prosperidade vem muito de inspiração e de pensamentos que a gente vai tendo ao longo da vida, que podemos dizer que são os insights, digamos assim, que te faz, cara, essa ideia aqui que eu tive, esse caminho aqui que eu vou, você começa a acertar, porque você, de fato, acumula responsabilidades. Até hoje, eu prospero porque eu vou acumulando responsabilidades. Eu consigo prosperar porque eu vou lá, eu faço uma dívida, aí eu falo, agora eu tenho que pagar. Então, isso me força a ganhar mais dinheiro, a pensar em outras estratégias. Daqui a pouco nós vamos falar, até barbearia eu já abri, isso há algum tempo atrás, nós vamos conversar sobre isso. E olha o nome da barbearia que eu abri, chamava-se Barbaçaí. Barbaçaí, tinha Pergunta açaí, por né? quê? Tinha açaí. Eu montei um... Você fazia a barba e ainda comia o açaí. E vendia que não era pouco. Porque o cliente chegava, sabe aqueles copinhos de café descartável? Eu já colocava o açaí ali e dava uma pazinha. Aqui, ó, experimenta aí. E, ó, você, quem gosta de açaí, gente, não tem jeito. Se você tomar uma colherzinha, você quer tomar uma... Sim ou não? Um copo inteiro. Você quer tomar já a tigela inteira. Então o cara experimentava aquela pazinha de açaí. Falou, não, pode me dar um lá enquanto eu tô esperando. Então eu já vendi o açaí pro cara. Entendeu? Às vezes, por exemplo, gosta sua esposa tá aqui. O cara ia lá cortar o cabelo, a namorada... Eu vou dar um açaí pra ela ali. Ou a esposa tava lá esperando. O que ela ia fazer? Tomar açaí. Comeu açaí. Tomava lá na barbearia comer açaí. Tomava açaí. Eu acho que dá até pra eu colocar açaí lá na barbearia agora. Não, é sério. Aí eu fiz uma parte toda fechadinha, bonitinha. A pessoa pediu açaí, montava lá e levava pra ela o açaí. E tomava, por isso se chamava Barbaçaí. Barbaçaí. Entendeu? E deu muito certo, foi um projeto que deu muito certo, entendeu? E principalmente, olha, eu não sei cortar um cabelo. Eu não consigo nem fazer a minha barba. Entendeu? Mas eu empreendi nesse negócio. E quando os barbeiros estavam lá cortando, qual que é engraçado, não sei se esse público também, acho que acompanha aqui, né? A galera que às vezes corta cabelo... Os barbeiros aí, ó, ouve aí, ó. Ouve. Os barbeiros que estão assistindo esse vídeo, ouve o que ele vai falar. Isso aqui é sério. Aqui é um insight que se você não pegar, você não cresce. O barbeiro, ele só quer fazer o quê? O corte dele, ele só quer cortar. Ele é uma paixão, acho que o barbeiro ele tem a paixão mesmo pelo cortar, então ele fica fazer deslumbrado. O corte perfeito. Ele quer fazer. Eu já passei por isso. E ele não vende pro cliente dele. E aí eu não cortava, mas enquanto o meu barbeiro tava lá fazendo a barba, fazendo o cabelo, eu tava vendendo pro cara, já tava vendendo a pomada, eu já tava vendendo o óleo de barba. Pra esticar o cabelo lá, como é que é o negócio? Selagem progressiva, a selagem progressiva. Alisamento. Aí enquanto o cara tava lá, eu já falei, quer tomar um chopp? Tem chopp aqui, eu já coloquei a máquina de chopp, que o cara no espelho já via a máquina de chopp aqui, ó.
Aí o show, resumindo, quando o cara ia pagar a conta, 200, 250 reais. Aumenta o ticket. Exatamente. Enquanto o meu barbeiro só tava focado em cortar o cabelo, eu tava vendendo tudo que eu tinha, vendendo açaí, vendendo o óleo, vendendo os produtos. E quando você aprende isso, o que você fala, o cliente compra. Você, né? A venda é fácil. Quando você fala assim, ó, essa pomada aqui pro seu cabelo vai dar pra você pentear pra um lado, não precisa falar muito. Se o barbeiro utilizasse a ferramenta que ele já faz, ele já corta o cabelo muito bem, já faz a barba muito bem. O que custa ele falar, cara, esse óleo aqui, ó, você chegar em casa, sua nega vai dar um cheiro. Já que a gente tá falando de barbearia, eu sou só empresário, os caras que cortavam. Tinha hora que não tinha movimento na barbearia. Acontece na sua também, qualquer uma. Chega uma hora que não tem. Sua barbearia é comercial? Tem gente passando na porta? Mais ou menos. Eu vou falar o que ninguém faz. O que acontece? A barbearia tinha uma calçada em frente, o pessoal passava na porta. Não tinha gente lá pra cortar. O que eu fazia? Eu saía lá do balcão, eu ia lá pra rua, o pessoal que ia passando, eu falei, ei, rapaz, teu cabelo tá grande, bora cortar. Passava a mãe com os meninos com os cabelos grandes. Falei, mãe, o cabelo aí do menino tá quase tampando a vista dele aí, vamos levar aqui pra cortar. E aí eu pegava o povo que tava passando na rua e colocava lá na cadeira pro pessoal cortar. Entendeu? E eu falava com eles, vocês ficam esperando só o cliente entrar, você tem que pegar o cliente tá passando. Olha o tanto de gente passando aqui na porta da barbearia com a barba toda desgrenhada, cabelo grande, né? As mães com os meninos com os cabelos aqui, quase com os meninos ficando cegos. E não só isso, Wesley. Hoje, na época que você montou sua barbearia, já tinha a rede social, não tinha? Tinha. E hoje ainda tem a rede social que o cara pode martelar todo dia. A nossa agenda tá aberta, a barbearia tá aberta. Vem cortar o cabelo, chama um cliente que eu te dou isso, chama... Que é o que você fazia. Olha, eu duvido, você que tá aí, não fica lá, não tem ninguém, esse horário tem movimento, vai pra rua que você pega a pessoa, todo mundo vai passar alguém com cabelo grande. Eu vou falar, eu fazia o que o Wesley fazia na Inova Barbearia, eu trabalhei na Inova Barbearia, era eu e um outro barbeiro, Eduardo, que ele também tá muito bem hoje, de vida financeira e de clientes. A gente pegava o panfleto da Inova, colocava nosso número, ia pro semáforo ali da McDonald's e ficava entregando panfleto por panfleto pros carros e falando. E os clientes iam lá na barbearia, não ia cortar na barbearia, eles procuravam os caras que estavam entregando panfleto na barbearia. Olha aí. Então assim, chegava lá e falava assim, mano, eu quero cortar com um galego que passou lá entregando o carro. Com ela. E quando pensou que não, Wesley, a gente tinha uma carteira de 3 meses de agenda fazendo isso. Fazendo isso. Ó, eu vou falar uma história aqui, essa história que eu lembrei, tem um cliente, ele é meu amigo hoje, virou também um grande empresário, e nessa que eu fui pra rua pegar cliente, aí passou passou esse rapaz, eu falei, bora, pai, cortar o teu cabelo, ele falou assim, não, eu não tenho dinheiro, tô quebrado. Falou, de jeito, não tenho dinheiro, mas se você quiser, eu tenho um bujão de gás vazio, vamos trocar em corte? Bora. Eu falei, pai, vai dar certinho, porque nós estamos precisando de um bujão aqui. Troquei o bujão em tudo em corte de cabelo com ele, porque tem que aprender a vender. Se você não vende, você não vai prosperar. Não tem como. Hoje, o mundo gira em torno de vendas. Ó, você tem que se vender o tempo inteiro, sim ou não? Quem nunca vendeu nada não consegue. Isso não, é fato. Porque tem gente que fala assim, não, só sou o barbeiro, o cara que corta, eu sou... E não, todo barbeiro, no início, eu também já fui iniciante no ramo e não tive a cabeça igual eu tenho hoje. Barbeiro que inicia, ele quer fazer uma coisa só, o corte bem feito. Só o corte. Eu vou fazer o degradê bem feito, esse cliente vai sair satisfeito e tá ótimo pra mim. Gente, não é isso que funciona, não é isso que vai fazer você prosperar, não vai ser isso que vai fazer você ganhar 2, 3 mil reais num dia cortando cabelo. Tem barbeiro que não acredita que consegue fazer isso, viu? Tipo assim... Dá pra fazer. Fala assim, não é possível. Quando fala assim que a agenda é lotada, que tem 20 clientes todo dia, pagando 100 reais no corte, tem gente que não acredita. Mas é possível. Claro. Porque quando você aprende a vender, você não corta cabelo, você vende muito mais do que um corte de cabelo. Você vende a experiência, você vende o cafezinho, o cappuccino, a conexão com o cliente, a energia. O network que você faz, ó, tem muita gente. Eu vou falar qual que é o maior segredo de um barbeiro. Fazer network. A conexão que você faz com quem senta ali, você gera um network que você pode monetizar isso fazendo o quê? Uma ligação. Eu conheci o Wesley através de um cliente meu. Eu conheci a veia publicitária através de um cliente meu. Todo mundo aqui que hoje...
O poder que você tem, barbeiro. Isso aqui, ó, foi cortando cabelo. Exatamente. Entendeu? Caiu no meu colo. Eu nunca pensei que faria um podcast. As pessoas que você já conheceu cortando cabelo. Você já parou pra pensar que aquela pessoa tá meia hora ali sentada te ouvindo? Olha, eu costumo dizer que se eu tivesse uma pessoa todo dia, meia hora sentada me ouvindo, eu tava multibilionário. Tem que pegar isso pra mim, tem que ficar multibilionário agora. Cara, você tem um network. Se você conseguir monetizar fora do eixo da barbearia, você tem um network, você consegue fazer intermediação de negócios, pronto, vou te dar aqui, ó. Você pode abrir outra empresa, uma empresa de intermediação de negócios. Porque você conhece o cara que precisa comprar e o cara que precisa vender. Você pode ligar as contas. E lá na barbearia já aconteceu. Eu tenho um cliente que inclusive veio fazer o podcast aqui, Cristiano, da Clínica Mais Homem, que ele fechou um contrato muito grande no Brasil com um cliente meu que vendia medicamento para ele. Você tem noção? Ele não conhecia, não sabia como chegar naquela pessoa e eu tinha um número. Aí ele falou, Joe, eu vi um cara que você atende que ele tem todo o material que eu preciso. Você consegue o número dele pra mim? Aí eu liguei pra pessoa e falei, mano, tem um cliente assim, assim, assado, que ele quer seu contato. Você intermediou. Pode passar aí. Ganhou uma comissão? Não ganhei nada. Uai, tá errado isso daí. Ele ficou mais rico. Esse é o negócio, ó. Você tem que aprender, por exemplo, você intermediou duas partes que se beneficiaram, que fizeram negócios, você não ganhou o seu spread de comissão aí. Então, assim, você é o cara que tem a riqueza na mão, porque você pode conectar as duas pessoas. Ó, existem algumas profissões, cara, que isso daqui gera uma riqueza que você não tem noção. Vamos lá. O barbeiro, o motorista de aplicativo, o motorista de táxi, porque toda hora entra alguém lá dentro, essa pessoa quer bater papo. O cara senta pra cortar, ele quer conversar. Você descobre o que olha só, em pouco tempo você descobre o que o cara faz, onde ele trabalha, família, tudo. O estilo de vida da pessoa. Até no corte você identifica o estilo de vida da pessoa. Até inclusive, no corte. Quando a gente vai fazer o corte de cabelo, a gente faz uma entrevista para saber como é o estilo dele, se é empresarial, se é mais despojado, se pode radicalizar, se não. Então, assim, tem ouro na mão. Vocês têm ouro na mão. Ouro. Cara, não é só ganhar dinheiro cortando cabelo. A maior riqueza você tá tendo ali sentado na tua cadeira, é o relacionamento que você faz com aquela pessoa, é o network que você adquire ao longo dos anos cortando o cabelo, entendeu? Então, você não tem noção. Você não tem noção do A tanto gente que já você entrou nessa conversa pesada, né? Já, olha Já só. foi? Cara, só isso aqui já é uma dica pra você ganhar dinheiro e mudar de vida. Você pega. Ó, entenda o network que você tem e aprenda a monetizar o seu network. Eu falo isso com muita gente. Aprende a vender. Eu conheço pessoas que conhecem muita gente. Eu falo, como é que tu tá quebrado? Como é que você não tem dinheiro conhecendo tanta gente e não consegue monetizar o teu network? Como? Me fala! Entendeu? Minha mãe falava que é melhor você ter 1.000 amigos que R$1.000. Exatamente. Ter um amigo vale mais que você ter dinheiro no caixa. Então aprenda a fazer isso, aprenda a fazer essa ligação, aprenda a fazer esse relacionamento de pessoas e aprenda a ganhar o seu. Fala, eu tenho um cliente que quer o que você que tem o que você precisa e vice-versa, eu ganho o meu aqui no meio. Vai dar negócio, eu ganho o meu. Você conhece o cara que quer comprar uma casa, você conhece o outro que tá vendendo uma casa. Pera aí, vamos conectar essas partes. Você vai ganhar dinheiro. Wesley, quando você é mais antissocial, quando o barbeiro é mais fechado? Assim, não, tu não acredita. A pessoa. Não, a gente tem nosso ciclo, né, amor? Só que é nosso ciclo fechado. A gente consegue, abre, mas é bem pouco. Sim. Mas quando o barbeiro tem. Eu tenho um barbeiro lá que ele não consegue conversar. Vai passar a prova. Né? Como é que o Chacrinha dizia? Quem não se comunica, se estrumbica, não é? Ah, vai passar a prova. Vai ser aquele cara que vai ter que se contentar em ganhar só aquele percentual dele ali e não vai conseguir ampliar seus ganhos. Então, assim, tem que desinibir. Tem que ser cara de pau. O vendedor é cara de pau. Gente, o cara que vende, se você aprender a vender, acabou. Entendeu? Por que eu ganho? Às vezes as pessoas falam, pô, como é que você ganha dinheiro? Eu ganho dinheiro vendendo. A minha vida inteira eu vendo. Tá, eu estudei. Sou pós-graduado em Direito. Fui lá, sentei na cadeira da faculdade, estudei, fiz todo... Nem advogo, pra você ter noção. Por quê? Minha maior paixão é vender. Eu vendo desde quando me entendo por gente. Eu só sei vender, né? Eu já fui camelô, já vendi em rua. Quando gritava, olha o rabo, o coração saia na boca, pegava mercadoria. E eu comecei a entender, cara, que... Olha, eu conheci pessoas na rua que eu olhava assim e falei, peraí, esse cara aqui trabalhando aqui na rua, ele ganha mais dinheiro que um advogado, ele ganha mais dinheiro que um médico. Eu ouço isso todo dia. O cara ganha mais dinheiro que um médico. Eu ouço todo dia isso, velho.
A minha esposa é médica. Foi muito difícil virar essa chave na mente da minha esposa, que eu falei, você não é só médico, você é uma pessoa que vende. E, ó, e tem muito médico, se estiver me atendendo, o médico ele tem um problema. Ele acha que é só sentar na cadeira, próximo paciente e pronto. Não, você tem que vender. Né? Pô, eu tenho um cliente que ele é médico. O cara tem hoje ele tem até mais de 1 milhão de seguidores. Ele é meu cliente aqui de Brasília. Cara, um grande profissional. E um dia ele falou assim, olha, eu faturo aqui na minha clínica X. Eu fiquei, uau. Tá, mas minha esposa é médica, ela não ganha isso? Porque ele não era só médico, ele vendia, ele vende o tempo inteiro. E os pacientes compram, pagam por um produto, pagam por um serviço diferenciado. Porque o cara, ele vende. Então, se você não vende, você não vai sair daquilo ali. E é nas simples coisas, né? Eu comprei um material que hoje eu tô trabalhando aqui, que minimiza o tempo, que eu tava falando pra Dani, que agiliza no tempo, e ao mesmo tempo virou um padrão diferente das barbearias, que não tem hoje aqui. Cheguei lá na barbearia o dia inteiro, todos os clientes perguntando se aquilo, como é que era, se era diferente, se não era, que não via nenhum barbeiro. Era um colete que coloca as máquinas, entendeu? Aham. Então agiliza o tempo. Você pega a máquina aqui, coloca o pente, corta o cabelo. Então você não demora 3 segundos para ir lá buscar o pente. Nesse negócio, os clientes ficou assim, uai, que massa, velho, esse negócio aqui. E você sabe por que eu abri minha barbearia? Não. Um dia eu falei, vou abrir a barbearia, que eu fui cortar o cabelo na barbearia. O cara tava demorando tanto, e conversava tanto, e eu lá esperando, e uma fila de gente esperando. Falei, cara, tem um monte de gente aqui esperando pra cortar o cabelo. Vou abrir uma barbearia. Eu falei, o quê? Eu vou abrir uma... E abri. Eu virei concorrente do cara. Por quê? A demora. E às vezes muita gente quer cortar o cabelo, por exemplo, eu mesmo, eu chego lá, às vezes onde eu corto, falo, mano, tem que ser rápido, eu já tenho um monte de reunião ali, bora, agiliza. E entendeu? ó, o cara que ele é rápido, vamos lá, outro princípio, se você sabe de técnica, se você sabe de processo, você vai ser rápido. Quem não sabe de técnica, não sabe de processo, não tem conhecimento, ele vai demorar 1 hora, 2 horas no cabelo. Infelizmente é assim, gente. Lá o corte de cabelo da barbearia Estilo Joe é 25 minutos, lavado e escovado, e você vai pagar o valor que você tem que pagar lá. E aí, agendamento. Lá você corta o cabelo de 30 em 30 minutos. Mas fala da questão que a pessoa e vai ser atendida. Justamente. A pontualidade. A gente criou, lá, né? Se você marcou às 9, vai ser atendido às 9. Às 9h30 vai ser atendido às 9h30. Se chegar 9h12, você talvez não vai ser mais atendido, porque vai ter outra pessoa e a gente não vai colocar outra pessoa no lugar da pessoa que já marcou. A gente preza muito por isso. E é muito louco isso, porque quando o cliente falta, ele faz o Pix. Eu não cobro. Ele faltou, tem cliente que falta o horário, ele fala, Joe, fazer o Pix aqui, ó, 120 lá, e cai na conta. Tem cliente que na hora, faltou, Joe, faltei, me desculpa, meu querido. Meu celular não despertou, tava marcado. Faz o Pix aí. Relacionamento. O valor do seu não, trabalho, é relacionamento. Né? Ele sabe do trabalho, o tempo. É isso. Quando você cria relacionamento, você sabe o seu valor, entendeu? Exatamente. Então, é isso. E aí os barbeiros também pensam que é isso, né? Que você demorar, você vai conquistar um cliente. Não. Depende muito do cliente. Se você sabe de técnica, se você sabe, enfim, das coisas que você tem que fazer, você vai ser rápido, vai ter processo, agilidade e vai conquistar o cliente. Acho que o primeiro passo, você que está assistindo, é uma coisa que eu uso até hoje. Você foi lá no meu escritório, eu sentei com você, eu perguntei o que você faz. Sou cliente do Wesley lá. Eu identifiquei. Tem uma cota lá. Tem lá, meu cliente. Deixa ele terminar a raciocinar. Vamos lá, por exemplo. Quando você foi lá no meu escritório, né? Eu tenho tua ficha lá. Eu tenho lá anotado o quanto que você ganha, quanto você gasta. Eu tenho lá anotado qual que é a sua profissão. Eu tenho lá anotado se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos. Eu tenho lá tudo anotado, porque primeiro eu tenho que identificar o perfil do meu cliente, né? Uma vez que você identifica o perfil do seu cliente, você vai atender dentro da demanda dele. Pô, se você vai atender, você vai cortar o cabelo do cara que é empresário, o cara que tem uma agenda cheia, você vai levar 40, 50 minutos, 1 hora pra cortar o cabelo dele? É a necessidade. Então você já identificou, peraí, esse meu cliente, ele é um cara de negócio, eu tenho que fazer rápido. Tem outros clientes que às vezes o cara, ele já é dele mesmo, ser um cara mais tranquilo,
não é? Não Ele tem gosta pressa também com de nada. ficar- Ele quer ficar 1 hora sentado com Inclusive, você eu tenho um batendo cliente papo. que ele paga um horário e agenda o outro pra ficar 2 horários Vai lá, fica lá. Ele quer. Conversando. Então você já identificou o perfil do seu cliente. E ainda toma uma cerveja, e paga a cerveja. Então, isso é então você que tá aí, aprenda a identificar quem é o teu cliente. Se você identificou, não, meu cliente é aposentado, ele vem aqui pra bater um papo, ele não tem pressa. Ok, meu, fique lá 2 horas cortando o cabelo dele se não tiver ninguém te esperando. Agora, se você identificou que o cara é um cara de negócio, é um cara que tem horários, é um cara que vem rápido, aprenda a ser pontual. Porém, eu vou fazer aqui, vou fazer bem feito, vou fazer dentro do... Pra agradar meu prazo. cliente, né? É, cada um vai ter um cliente. Então né? você tem que identificar o seu cliente. Eu identifico muito meu cliente. Eu quero entender em que momento de vida ele tá. Porque eu faço planejamento financeiro. Se o cara é solteiro é uma coisa, se o cara é casado é outra, se ele tem filho já é outra, né? Então assim, eu tenho que identificar, eu tenho que mapear o meu cliente para levar para ele o melhor produto, para levar para ele o melhor planejamento financeiro, para colocar para ele não o que ele talvez estava querendo, mas às vezes o que ele precisa. Às vezes chega um cliente, por exemplo, vou pegar agora semana passada, acho que foi sexta-feira, eu saí do escritório 10 horas da noite. Eu comecei a atender um cliente 6 horas da tarde. Ele chegou lá para fazer um consórcio de 250 mil reais. Saiu de lá com um consórcio de R$1 milhão. Por quê? Ele fez isso comigo, ele. Hoje o Joe tem 800 mil reais em consórcio lá na WA Investimentos. Mas vamos lá, eu tenho que entender o cliente. Pô, que você faz? Não, eu tenho loja de roupa, eu trabalho assim, assim, assado. Quantos anos você tem? Você sabe que falta aqui, eu fiz o cálculo, nessa ocasião, faltava 280 meses para ele chegar nos seus 65 anos. Falei, ó, você tem 280 meses de vida produtiva. Se você não criar aqui, dentro desse espaço de tempo, né, uma independência financeira, você vai chegar nos seus 65 lascado, você vai chegar lá morando de aluguel, você vai ser obrigado a trabalhar, são dados do INSS. Olha que interessante, 46% das pessoas com 65 anos vão depender de ajuda de parente, 28% vão depender de caridade. Uau. E 25% vão ser obrigados a trabalhar na terceira idade. Então, ó, a nossa segunda idade... E quantos por cento vai ser independente? 1%. 1%. Isso aí não sou eu que estou falando. INSS são dados da Previdência Social que dizem que só 1% das pessoas vão ser... Hã? Tá para todo mundo ver. Tá lá, não sou eu que estou falando não. A gente pega dados, fonte, né, do próprio sistema e estou colocando pro cliente, ó. 1% vai chegar nos seus 65 anos com independência financeira. Por exemplo, você quer chegar com 65 anos sendo obrigado a estar atendendo cliente, cortando cabelo? Não. Nem? Até os 40 eu já tô aposentado. Então, aí, tá, você vai se aposentar. É a pergunta que eu faço. Qual que é o planejamento? Qual que é o caminho? Quais são as estratégias que você já mapeou para você chegar lá na frente e ter independência financeira? É isso que a gente tem que pensar. Porque querer, eu quero muita coisa. Qual que é o plano? Você já perguntou para vocês, pô, já chegaram assim, tá, mano, qual que é o plano? Né? Tá eu atendo pessoas lá que falam assim. A gente tá cheio de plano. Tá, mas o que já tá em andamento para isso? O que é, tô falando assim, de planejamento eficaz, né? Qual que é o... ideia e tá no papel, né? É o que eu falo, né? Pra chegar aqui, tá, eu vim de carro, eu poderia ter vindo de ônibus, poderia ter vindo de aplicativo, tá, eu quero chegar em algum lugar. Qual que é a forma que eu vou chegar lá? Então a gente tem que mapear isso, eu preciso estudar isso. Como que eu vou chegar? A visão, tem muita gente que não tem. Né? O que eu vou fazer? Eu vou automatizar o meu trabalho, eu vou abrir mais barbearias, quanto que eu tenho que fazer de renda, eu vou me aposentar com que tipo de ativos, eu vou ter receita passiva, eu vou ter aluguéis para receber, qual que é o plano? Eu vou montar uma previdência privada, vou pagar algo por fora, então a gente tem que ter um plano. Né? E seguir o plano. Muita gente, outra coisa que eu falo, muita gente quebra o plano no meio do caminho. O segredo do sucesso é a persistência. Isso quem fala não sou nem a própria Bíblia. A Bíblia é um livro de recompensas, cara. Olha, você que não lê a Bíblia, você tá perdendo muito. A Bíblia é um livro de recompensas. A Bíblia tá o tempo todo dizendo assim, ó, e quem perseverar, até para ser salvo, a Bíblia diz assim, ó, e quem perseverar até o fim vai ser salvo. Porque quem não persevera nem salvo vai ser. Nem no céu não entra, já viu? Tá olha vendo, que quem fala é a Bíblia. Não sou nem eu. Olha, a Bíblia, ela é repleta de recompensas para quem chega até o fim. Ó, e quem chegar até o fim vai receber um novo nome. E quem chegar até o fim vai dar-te aí que se alimente da árvore da vida. E quem chegar até o fim, são várias recompensas só para quem persevera. Olha que a Bíblia diz, que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, Deus não tem prazer na sua alma. Uau. A própria Bíblia fala que quem começa um projeto e quebra, parece que ele tá olhando assim para mim. E eu pensando em desistir do meu consórcio. Eu tenho um consórcio lá de 800 mil reais. Não pode, cara. O segredo da vida... Já tava querendo pegar o dinheiro, né? Olha, o segredo da vida... Tô aqui revendo aqui meus propósitos aqui. Mas é sério, o segredo da vida, gente, é persistência.
Ninguém vence sem ter persistência. Ó, eu vou pegar uma parábola da Bíblia que muita gente conhece. Sei nem porque, mas nós pegamos um negócio da Bíblia aqui. Bora então. Ó, Porque... Parábola do semeador. Você já escutou a história da parábola do semeador que tem na Bíblia? Que fala que o cara saiu para semear. Aí ele lança a semente, a primeira semente dele caiu na beira do caminho. Aí a Bíblia diz, está lá em Mateus, não sei se é 13, agora eu não me lembro direito. Aí vem lá as aves dos céus e comeram a semente. Aí o semeador, imagina, ele olhou assim e falou, ixi, não deu bom. A primeira tentativa deu errado. Aí o que a Bíblia fala? Que ele foi lá e pegou a semente e lançou de novo. Porque o cara é semeador. A Bíblia chama ele de semeador. Porque o semeador ele tem que semear. Vai E a Bíblia diz que Deus dá semente para quem semeia. Aí ele falou, vou de novo. Aí ele jogou, a semente caiu aonde? A Bíblia vai dizer que caiu no meio das pedras. E a semente não vingou. 2 tentativas e deu errado. Já arrepiei aqui. Hein? Você vê. Você imagina, você tenta abrir um negócio e dá errado, aí você abre pela segunda vez e dá errado. Quem é que vai tentar a terceira? O cara casa uma vez, dá errado, casa 2, dá errado. Quem é que vai tentar a terceira? Eu tô colocando em tudo na vida. E mesmo assim, o que ele fez? E o semeador lançou a semente de novo. E aonde é que caiu? Entre os espinhos, a Bíblia diz. E olha, a Bíblia ainda fala assim, que os espinhos cresceram e sufocaram. Até a semente até vingou, mas o espinho foi mais forte que a semente e matou ela. E é engraçado, eu vou dizer pra você que tá em casa, as coisas ruins têm mais força do que as coisas boas. Já viu isso? Uau. Já percebeu? Já percebeu Quando que o você espinho, começa- espinho quando você machuca, começa, espinho inflama, já cortou o dedo no espinho, já furou o dedo, às vezes Já, chega a dar até cortou. febre. Gente, as coisas ruins, às vezes elas têm mais força do que as coisas boas. E quem não persevera na vida, ele apanha de um lado, ele apanha do outro, você realmente vai se entregar para a situação. É por isso que muita gente entra em depressão. Esse cara, ele podia ter falado assim, ó, parei, chega. Hã? Como é que o pessoal faz? Bate até na Na madeira. acabou! Não vou mais. Meu irmão, lancei a semente, caiu na beira do caminhão, roubaram minha semente, depois caiu no meio das pedras, deu tudo errado, depois caiu no meio dos espinhos. Não chega! Parei! Não vou tentar de novo. Você tentaria? Fala sério. Eu acho que eu sempre tentei, eu acho que nem Sempre? desisti, não. Nunca parei. Aí a Bíblia diz que na 4ª vez ele lança a semente, e aí caiu aonde? Caiu na boa terra. E aí E deu prosperou. fruto. E a Bíblia ainda diz que ele colheu a 30, 60 e a 100 por 1. Uau. E é engraçado que, olha como é que é as coisas da vida. Tudo que ele não colheu nas vezes que deu errado, Colheu é porque teve 3 tipos de colheita, de 30, 60 e 100 por 1. Tudo que ele não colheu, ele colheu de uma vez. De uma Entenda lapada. uma coisa, às vezes você tentou um negócio, não deu certo, você já tentou várias vezes, tudo deu errado. Isso é Não pra desista, vida, mano. porque quando dá certo, quando você acertar a veia, quando você acertar a fonte, quando você pegar ali, meu amigo, já era. A prosperidade vem em abundância, você se torna uma pessoa feliz, completa, né? Até falando mesmo de sentimentos, quantas pessoas já se frustrou no relacionamento, se frustrou uma, se frustrou 2, se frustrou 3, às vezes acaba se fechando, cria um trauma, não se abre mais pra ninguém, acha que nunca mais vai ser feliz. Não, continua tentando. Uma hora, quando você encontrar a pessoa certa, você vai ser feliz pra vida toda. Quando você acertar o negócio certo, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, multimilionário, e tudo que você não colheu vem de uma vez. Mas o segredo é de quem insiste. Uau. Entendeu? Porque frustrações nós vamos ter na vida. Se eu for contar minha história aqui de fato pra vocês, É que, que a gente a nem Paula contou, tá né? aqui, eu acho que ela conhece. Falou. Ó, eu perdi meu pai vítima de latrocínio com um tiro na cabeça. Fez 11 anos agora, entendeu? Aí quando você fala assim, não tem como piorar. Aí logo 15 dias depois minha mãe tá com câncer dentro do hospital. Você fala, minha mãe teve 3 cânceres. Então assim, tudo que você fala, não tem como piorar, foi piorando. Só piorando. Eu era o mais velho da minha família. Então, assim, chegou um momento que eu falei assim, ou eu me entrego pra dor, eu me levanto e vou cuidar da minha família. Da minha mãe, vou lutar com ela agora contra esse câncer. Tenho mais 2 irmãos aqui que são mais novos. Ou eu me levanto de um dia pro outro, eu tô dormindo no chão da casa dos meus tios, lá, sem nem pra onde ir. No meio de um turbilhão de coisas acontecendo. Ó, e uma coisa é você perder quem você ama, eu posso falar com propriedade que eu tive um pai. Eu sei que tem gente que tem ódio e raiva do pai que tem. Eu tive um pai. Meu pai era o meu melhor amigo, meu pai era meu pastor, meu pai era tudo. Eu não fazia nada sem pedir conselho pro meu pai. Meu pai tinha 49 anos. Entendeu? Então, assim, do dia eu tomei café com ele uma terça-feira de manhã, à noite eu já não tinha mais meu pai. Uau. Entendeu? Eu poderia ter me revoltado, eu poderia ter ido para as drogas, eu poderia ter ido para a bebida, eu poderia ter feito vingança, eu poderia estar morto, eu poderia estar preso, eu poderia estar um monte de coisas. O que eu fui fazer? Fui buscar ajuda em Deus, cara.
Sabe essa Bíblia que a gente tá falando? Foi nela que eu fui me apegar, cara, pra vencer minha dor. E chegou um momento que eu me vi assim, ou eu sofro, ou eu vou ajudar minha mãe, vou ajudar meus irmãos. Entendeu? Então eu tive que tomar uma decisão no meio de dor, de frustração. Você sabe o que é que você olhar pro seu pai assim e você ver seu pai sendo sepultado com um tiro na cabeça? De um dia Pro pro outro. vagabundo pra roubar o carro dele. Então, assim, muitas das vezes a dor vem, né? Mas Deus quer te fortalecer no momento da dor. Em tudo, né? É nos momentos... os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Foi escrito no momento de angústia, foi escrito no momento de dor. Então, assim, nunca ache que sua vida acabou, porque existe propósito. Eu encontrei propósito. Eu tinha um propósito. Eu tinha que ajudar minha família. Eu tinha que sair daquela situação. Eu tinha que realocar minha família em outro lugar. A partir daquele momento, eu era o mais velho. Eu tinha 25 anos. Era quantos irmãos? São mais 2 irmãos. Nós somos em 3. Meus irmãos até hoje não se recuperaram. Um foi morar em Goiânia. Porque assim, às vezes uma coisa é você perder alguém que você ama de uma forma natural. Outra coisa é você perder alguém que você ama porque alguém foi lá e tirou a vida dele pra roubar um bem material. Entendeu? Então assim, eu tô aqui me segurando pra conter até minhas emoções. A Dani aqui já tá chorando, eu Entendeu? também segurei. Eu Então, também fico... é um negócio difícil, cara, de você ter que, sabe, e se você não liberar perdão dentro de você, você não segue nem a vida, cara. Porque senão você fica bitolado em tanta coisa que vai passando. Se você de fato não encontrar em Deus e liberar da sua alma esse peso, é por isso que Jesus disse, vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados. Caso você não se aliviar isso de forma espiritual mesmo, deixar na cruz, você nem segue a sua vida. Então assim, eu tive que levantar a cabeça, não foi do fundo do poço não, foi do fundo do poço. Uau, entendeu? Do fundo do poço. Tá? Então, assim, às vezes, quando alguém, olha alguém despontando um crescimento na vida, às vezes nem entende por que levou essa pessoa a chegar ali. Né? Persistência, cara. Você ter convicção do seu propósito. Você ter convicção do seu propósito. Ó, falando de prosperidade, muitos segredos que a gente tá... Um dia eu ajoelhei no chão Eu tinha acabado de casar com a minha esposa. Vocês têm que trazer a Bruna. A Bruna casou comigo, eu tava num momento que eu só tinha dívidas. Né? E um dia eu tava em casa sozinha, ela ainda era estudante. Ela o dia inteiro na faculdade de Medicina Integral, e um dia eu tava em casa sozinho. E eu assisti uma ministração do cara chamado Mike Murdock. Mike Murdock, nessa ministração, ele falou assim, tem muita gente que pede a Deus muitos dons, mas não pede o dom de ser provedor. Quem que um dia falou assim, Deus, eu quero ser provedor? Poucas pessoas. Eu acho que não conheço assim. Conhece alguém que já falou assim, Deus? A gente pede muita coisa pra Deus. Já falou assim, Deus, o que é você ser provedor? Eu acho que é não deixar faltar nada, não? Hã? Você ser provedor. Quando eu tive minhas filhas, eu não sei se é a mesma coisa, né? Mas também já passei, né? A maioria sabe minha história. Mas o que eu pedi pra Deus é que não deixasse elas passar nada pelo que eu passei e que, né, eu conseguisse suprir tudo para elas. E graças a Deus, Deus nunca me abandonou, muito pelo contrário, sempre vem evoluindo assim. E Deus não te deu mais, até depois que suas filhas nasceu? Muito mais. Porque você se torna prover dentro de uma família. Eu falo, a Dani sabe que eu falo que eu pensei que eu ia viver até os 28, onde eu morava no máximo 30. Aí hoje eu olho, eu tô com 32, eu falo que ia vier lucro, tipo, não, amor? Eu falo que é isso, mas desde criança, eu tive essa cabeça que você falou. Velho, é igual, a gente tava acabando, eu tava com a Dani falando ali no restaurante sobre isso, entendeu? Essa questão da cabeça das pessoas. Prover isso, né? Você tá ali com sua família, você não desistir de tudo que você falou, da semente, independente da coisa que seja, no casamento, no trabalho, no estudo, que as pessoas desistem, né? Como você falou. Muita gente desiste. Cara, você que tá em casa, mas voltando não lá, desista. eu quero saber da história da oração. Você falou, e você aí ajoelhou. Eu falei, Deus, eu quero esse dom, eu quero esse chamado de ser provedor. Porque pra você prover, você tem que ter. Sim ou não? Como é que você vai prover na vida de alguém que você não tem? A gente só transborda aquilo que tem. Né? Você só dá o que você tem. Exatamente. E ali, eu creio que Deus escutou aquela oração. Hoje eu ajudo minha família inteira. Né? Hoje
Os meus primos trabalham comigo, se mantêm. Os meus próprios, cara, a gente tem que orar muito por você, que hoje nosso sustento vem daqui, a nossa provisão tá aqui. Por exemplo, quando meu pai faleceu, a minha avó dependia do meu pai. Isso vai fazer 10 anos. Todo mês a mesada da minha avó tá lá. Enfim, você ser provedor do reino, você ser provedor na vida de quem precisa. Eu fui para Israel, outro segredo. Outra coisa que foi uma chave muito poderosa na minha vida foi pisar o pé em Israel. Fui lá ano passado. Todo dia eu falo, Deus, eu quero voltar em Israel. Eu já levei para Israel um valor que eu já deixei separado. Onde eu ia em Israel, que eu encontrava alguém pedindo uma... Porque lá em Israel também tem isso, né? Tem muito judeu que tá pedindo uma situação. Tem muito muçulmano. Porque dentro de Israel você vai encontrar cristãos, judeus e muçulmanos. Né? Tudo no mesmo lugar. E se você ler a Bíblia, os muçulmanos são descendentes de Abraão. Assim como os judeus são descendentes de Abraão. Ambos são descendentes de Abraão. E a própria Bíblia, quando você entende o que é ser um descendente de Abraão, cara, isso aqui é poderoso. Nós somos descendentes de Abraão. Só que eles são, digamos assim, de primeiro grau. De primeira linha. De primeira Cara, isso aqui é um negócio poderoso. E eu já preparei uma semana. Onde eu vi um descendente de Abraão, sendo muçulmano ou sendo judeu, eu já fui com dinheiro e eu já ia lá e colocava, abençoava. Então, assim, isso é uma coisa que um dia eu pedi, eu acho que eu entendi a minha missão de ser provedor. E Deus, ele te prospera. Eu acredito muito nisso. Eu sei que tem pessoas que vão atrelar o sucesso só ao seu potencial, ao seu talento. Eu acredito muito que Deus ele te abençoa. Dá o propósito. Tem um propósito. E tem uma coisa que o Wesley está falando de ser provedor, que você não doa para você ser próspero. Você doa porque você é próspero. É diferente. Tem muita gente que quer doar, quer dar. Eu vou doar para ser próspero. Não, você doa porque você já é próspero. Você já tem tanto, você já transborda tanto, que não cabe para você. Então, eu vou abençoar o Wesley, vou abençoar a Dani, vou abençoar as pessoas que não só Deus tocar no meu coração, mas que estão ali para eu abençoar. Porque se você for abençoar só quem você acha que deve ser abençoado, seu coração tá te enganando. Sabe uma coisa engraçada, interessante? Engraçado, acho que interessante. Dos homens mais ricos do mundo, vamos falar Bill Gates. Você sabia que ele é o cara que mais recebe doação? Recebe? Um dos caras mais ricos, um dos caras que mais recebe. Uau. Ele tem um instituto, né, filantrópico dele, ele leva saneamento básico para os lugares mais pobres da Terra. É um dos caras que mais faz caridade na Terra, um dos caras que mais recebe doação. Você vê, um dos caras mais ricos. Pronto, vamos longe. Agora, esses dias foi até assunto que o Neymar fez um leilão. O Neymar já é multimilionário. E por que ele, que mesmo assim recebe tanta doação? Né? Já parou para entender essa lei? Essa lei da semeadura, o tanto que isso é... Eu falo isso pros meus barbeiros, e você que tá assistindo que é meu barbeiro, eu falo isso pra vocês todo dia. Isso é poderoso, cara. Eu sei que muita gente não quando entende. Eles entenderam, a gente já passou o código aqui. Você doa porque você é próspero. Exatamente. Então, se você não entendeu isso, você não vai entender nunca mais. Só dá quem tem. Só lendo a Bíblia 10 vezes até você entender. Uma coisa que eu sempre digo comigo, é muito melhor ajudar do que ser ajudado. Eu quero estar sempre na posição de ajudar do que ser ajudado. É muito melhor dar. A própria Bíblia diz, há mais alegria em dar do que receber. A própria Bíblia diz isso. Né? E eu vou dizer um negócio para você que está aí do outro lado também. Uma coisa que eu aprendi desde criança. Ninguém é tão rico que não possa receber e nem tão pobre que não possa dar. Uau. Então você que está aí do outro lado, aí pensa nisso daí. Wesley, e como é que você chegou aonde? Tipo assim, como é que você começou, quando que foi que você começou a trabalhar na área que você atua, né? Que é consórcio. É consórcio, tem mais outras coisas? Planejamento financeiro, seguro de vida, né? Hoje a WA Investimentos, eu digo que nós fazemos para os nossos clientes inteligência financeira, como a gente falou ainda há pouco, né? Levar o meu cliente até a independência financeira. Isso é uma missão. Qual que é o propósito da WA? Levar o Joe até a independência dele financeira. Como? Usando as ferramentas que nós temos disponíveis, né? Então, hoje nós temos produtos financeiros que te ajudam. O consórcio, eu sou até suspeito de falar do consórcio, porque o consórcio, ele ajuda, de fato, a pessoa ter aquele compromisso, aquela disciplina de estar guardando, de estar ali colocando no consórcio. Logo mais, quando ele menos espera, contempla, ele vai lá e evolui o seu patrimônio. Se eu não preciso morar nesse patrimônio, eu alugo. Com o dinheiro do aluguel, eu pago o consórcio, ainda sobra dinheiro, faço mais consórcio. Gente, inclusive, isso aqui tá tão falado ultimamente,
Se você colocar aí no YouTube o Pablo Marçal falando de consórcio, as estratégias que ele usa, é Ele justamente fala muito de isso. alavancagem Cara, de consórcio, o né? consórcio ele alavanca Como é a que sua vida. funciona, Joe? Alavancagem clara, assim, para as pessoas que não conhecem. Eu estava estudando sobre, né? Uhum. Eu conheci bastante. Mas falando de você, que é especialista nisso, como é que funciona? Hoje eu quero fazer uma alavancagem de um consórcio. Quero ter um patrimônio e quero comprar outro com outro consórcio. Por que usa esse termo alavancagem? Porque basicamente você está prosperando com dinheiro que você não teria. Então, por exemplo, o consórcio, ele traz um recurso para sua mão que você talvez levaria uma vida e não teria. Às vezes eu falo com alguns clientes, eu quero comprar um imóvel de 500 mil. Aí eu coloco na mesa com ele, tá, para você juntar esses 500 mil e comprar esse imóvel à vista, levaria quanto tempo? Levaria 10 anos guardando X por mês. Tá, daqui 10 anos você tá com esses 500 mil imóveis que você quer comprar, você já não compra mais, porque ele já subiu de preço, o teu dinheiro já perdeu o poder de compra. Então o consórcio, ele traz essa viabilidade. Porque eu estou pagando consórcio, qualquer momento eu contemplo e eu me beneficio disso. Eu alavanco um dinheiro que eu não tenho, vou lá e formato um patrimônio. Esse patrimônio se paga com consórcio após a contemplação. Porque o valor do aluguel, se você alugar, vai ser maior do que o valor da parcela. Ou se você paga aluguel, o valor que você paga de aluguel vai ser, ele é maior do que você vai pagar na parcela do seu imóvel próprio. Então você acaba enxugando seu orçamento, saindo de uma dívida vermelha que é o aluguel, para uma dívida que se paga, que é o consórcio. Pelo menos você está pagando o que é seu. Pronto, falando assim, algo até do meu pai. Meu pai me dizia um negócio, que o aluguel é um braço que estica e volta triste. Todo o dinheiro que você paga de aluguel voltou para você? Não, foi. Né? E quem está te alugando está ganhando perspectiva de valorização desse imóvel. Todo ano o aluguel reajusta ou não reajusta? Reajusta. Então, Todo ano. Todo ano o aluguel está reajustando, aquele imóvel está valorizando e você está tornando esse proprietário mais rico. Né? Então você está pagando para ele a renda passiva. E isso está gerando lá para ele o quê? A independência financeira. Então, qual que é a minha missão de vida? Tirar esse cliente dessa posição de dívida vermelha, que é pagar o aluguel, e levar ele para a evolução do seu patrimônio próprio. Só que o consórcio ele é uma modalidade muito ampla. Por exemplo, eu atendo clientes que ele já tem patrimônio, só que ele não tem dinheiro no caixa. Conhece gente assim que tem muito patrimônio e não tem dinheiro? Aí inclusive o cara... eu vi desculpa. Inclusive eu vi no Pablo Marçal, inclusive, que eu estava estudando sobre consórcio. E aí ele fala que ele pegou um imóvel de 6 milhões, né? Pegou... Recomprou o próprio imóvel e sacou o dinheiro. Sacou o dinheiro, reinvestiu, alugou o imóvel, o aluguel do imóvel, pagou o empréstimo que ele tava devendo para o banco, né? Exatamente. Aí ele saca aquele dinheiro, trabalha com aquele dinheiro, né? Faz receita com aquele dinheiro, tudo com inteligência financeira. Isso é alavancagem. Vou falar aqui alguns clientes, digamos assim, tipos de clientes que usam o consórcio. Vamos lá. Como a gente estava falando, conhece gente que tem patrimônio, tem dinheiro, igual você deu o exemplo aí do próprio Pablo Marçal, que foi lá com a carta de crédito, que comprou o imóvel, sacou o dinheiro, trabalha com dinheiro do aluguel do imóvel, paga a parcela. E ele, nada, você tá entendendo o jogo que o cara faz? Então faz o dinheiro trabalhar para ele. Ele alavanca um dinheiro de um bem que está lá imobilizado, um capital que às vezes está imobilizado no imóvel, e ele precisa injetar isso na empresa dele, ele precisa injetar isso no negócio dele. O cara foi lá, pegou um contrato, ele precisa de uma injeção de recurso para fazer aquilo andar e prosperar, então ele pode fazer essa estratégia. Então vamos lá, eu atendo o cliente que quer comprar o seu imóvel, que quer sair do aluguel, que quer alavancar esse primeiro bem. Eu atendo clientes que é esse perfil, que é o empresário, que tem um patrimônio, mas está com caixa sem dinheiro, e ele não quer pegar dinheiro a juros, ele não quer pegar dinheiro caro no banco, com juros abusivos, então ele prefere fazer essa estratégia com consórcio, que é o exemplo do próprio Pablo Marçal que você falou. Eu atendo clientes que eles querem formatar uma carteira de patrimônio, uma carteira imobiliária ao longo do tempo para chegar lá na sua terceira idade e ter essa receita, ter essa renda passiva do aluguel e se manter com o aluguel, se aposentar com o aluguel, que é totalmente possível, plausível. Pô, eu conheço de gente que tem vários patrimônios e tem uma big receita só de aluguel, não é brincadeira. Ó, quem investe em imóvel nunca erra. Você já viu alguém investir no mercado imobiliário errar? Não. Já viu alguém perder dinheiro comprei um imóvel? Não, o imóvel só valoriza. Então, esse cliente também é o nosso perfil. Eu quero formatar patrimônio ao longo do tempo. Você é um cliente desse, que tem que não só comprar talvez seu primeiro imóvel,
Tem que formatar patrimônio, começar comprando um apartamento tenho. ali, alugando. Inclusive, o dinheiro do meu consórcio, que eu tava falando com a Dani, era de pegar e comprar 2 ou 3 apartamentos, deixar alugado e fazer outro, né? E ir. E o inquilino vai pagar a parcela. Daqui 15 anos esse imóvel tá pago. Você tem lá o dinheiro, o capital que está alocado no patrimônio. Você ganhou a valorização desse imóvel ao longo do tempo e ainda está ganhando o aluguel que todo ano reajusta. Gente, isso é dinheiro, né? Isso é independência financeira. A meta é ter uns 30 imóveis que eu botei assim. Eu atendo cliente que só faz o consórcio como um investimento. Como assim? Contemplou minha carta, eu vendo ela. Eu tenho muitos clientes que fazem o consórcio a título de investimento. Ele já tem patrimônio, ele já tem sua independência financeira, ele quer investir. Ele não quer investir em bolsa de valores, ele não quer colocar o seu dinheiro em mercado de oscilação, por exemplo, mercado de criptoativo, por exemplo, o próprio Bovespa, ele não quer investir em nada de ações, né? Porque existe o sobe e desce. Então, por exemplo, quando você aloca o seu recurso numa renda variável, por exemplo, você está sujeito. Vamos pegar aqui um caso, as lojas americanas. O que aconteceu com as ações das lojas americanas? Despencou, né? Depois daquele boom? Pô, uma empresa extremamente sólida. Imagine quem foi lá e comprou ações lá das americanas, né? Antes de tudo isso acontecer, de repente, dá aquela queda vertiginosa. O cara perde dinheiro e fica até assustado, né? Às vezes perde muito. A própria Magazine Luiza, que chegou a ser uma das ações mais valorizadas do Brasil, derreteu. O consórcio é legal porque o meu cliente ele está fora desse mercado de conflito, ele está fora desse mercado, às vezes até de manipulação. Ele está fora disso. Eu digo que é o lucro certo. Você fez o consórcio, contemplou, vendeu, lucrou. E dá para lucrar muito dinheiro com a venda da carta. Então, tem muitos clientes que fazem consórcio como investimento. Contempla, eu vendo a minha carta, né? E várias outras operações, né? Que você consegue, de fato, fazer essa alavancagem, que é o termo hoje tão usado, com consórcio, né? Então, imagina o tanto de coisa que dá para fazer. Mas esse consórcio, o Wesley, tem vários consórcios, né? Tem o de carro, o imobiliário. Você tem esses dois ou tem outro? Sim, trabalho com os dois. Hoje tem consórcio para tudo. Tem consórcio náutico, tem consórcio para máquina agrícola, tem consórcio para serviços, para você quer fazer uma cirurgia plástica. Hoje tem consórcio para tudo. Tudo que você imaginar. Tem consórcio para colocar painel de energia elétrica, né? Hoje tem consórcio para todas as ocasiões, para tudo. Na verdade, o consórcio é a modalidade mais antiga de investimento que nós temos no Brasil. O consórcio ele existe desde 1932. Já é da cultura do brasileiro fazer consórcio. Tem grupo de família faz consórcio entre si, grupos de amigos fazem consórcio entre si, não fazem? Fazem. Então, aí veio o Banco Central e falou, cara, o brasileiro gosta desse negócio. Aí o Banco Central foi lá e regulamentou o consórcio. E criou as administradoras, que hoje são fiscalizadas, auditadas, 100% seguro. Ó, investir com consórcio é 100% seguro. Tem toda a regulamentação, tem lei própria, Lei 9.613, de 3 de março de 1998. Uau. Então, assim, tem lei, tem regulamentação, é um negócio certinho. O próprio Banco Central garante isso para o seu cliente. Então, assim, eu sou suspeito para falar de consórcio porque... Você é o mestre dos consórcios, né? A gente tem segurança. Você é a 5ª maior empresa do Brasil? Hoje nós estamos entre os tops 10 do Brasil. Os tops 10. Hoje do Centro-Oeste, a maior produção de consórcio é nossa, né? Então, assim, é milhões e milhões em contratos de consórcio, né? Então a gente vende muito. Mas, fora isso, eu gosto de investir em imóveis. Já é uma coisa que eu faço. Ó, vou falar um negócio, não tem nada para valorizar mais do que você comprar terreno. Tem? Terra. Não tem. Então, assim, é uma coisa que eu gosto. Então, eu pratico o que eu falo, o que eu vendo. Eu uso o consórcio para mim, né? Eu tenho essa ferramenta. A primeira casa familiar que nós tivemos, inclusive da minha família, foi através de um consórcio. O consórcio ajudou muita gente a comprar o seu primeiro carro, ajudou muita gente a comprar a sua primeira casa, né? E sem falar que hoje, na atual conjuntura financeira que nós estamos passando no Brasil, nós estamos com a taxa Selic altíssima, que é a taxa dos juros, né? Hoje não tá dando para comprar quase nada. Nesse momento que nós estamos gravando hoje esse podcast aqui, a taxa está em 13,75. É uma taxa muito alta. Hoje não é novidade que você financia um carro no banco, você paga 3, 4 carros pro banco. Você financia uma casa, você vai pagar 3, 4 casas pro banco. Então, esse cliente ele fica mais pobre,
quando ele vai lá e financia esse imóvel. Porque no consórcio, o cliente que fez o consórcio, ele vai adquirir 3, 4 patrimônios, enquanto quem fez lá no banco só vai adquirir um. Uau. Porque ele trabalhou por 4 e só levou um. Essa é a Paga o realidade. Triplo. Paga o triplo. Essa é a realidade. Você faz um consórcio. Você falou no meu consórcio lá, né? Se eu fizesse, fosse pagar pelo banco, ia ser 1.500.000 ou mais, né? Uma coisa assim. Olha só, o banco, 420 meses, dá 35 anos. Coloque 10% ao ano por 35 anos. Quanto você não vai pagar de juros? No mínimo, você está pagando aí 350% de juros. Você está pagando 3 imóveis e meio de juros para o banco, mais o capital principal. Uau. No mínimo, no mínimo. Entendeu? Então, a gente coloca isso em números, em tabela lá para os nossos clientes. E muitos se assustam, falam, não sabia que eu ia pagar isso tudo. E aonde que... Porque o brasileiro, ele só pensa assim, a parcela cabe no meu bolso. E tem uns contratos também que eu tenho vários clientes, e tem clientes que trabalham na Caixa, em bancos, que eles falam que tem gente que não leu o contrato e vai financiar uma casa, vai financiar um imóvel e acaba assinando um contrato que ele todo ano vai aumentar a parcela dele sem ele saber. É porque, na verdade, assim, todo financiamento de longo prazo, esse dinheiro vai ter que ter uma correção, porque senão o banco tomaria também chumbo, porque o dinheiro vai depreciando. O real, gente, se você pegar desde o lançamento do Plano Real até hoje, o que o real desvalorizou é absurdo, né? Sei lá, quase 1000% aí, se eu não me falha a memória, já de desvalorização. O real já desvalorizou muito, muito. Eu lembro que quando eu era, sei lá, adolescente, um salário mínimo era R$60, R$64 era o salário mínimo, né? Hoje o salário mínimo... vai aumentando com a inflação. Né? Então, assim, o poder de compra, cada dia que passa, o poder de compra do brasileiro, ele reduz muito, muito, mas reduz muito. A gente tá perdendo poder de compra, né? A viagem que você fazia no passado, você não faz hoje com o mesmo dinheiro. O imóvel que você comprava, você não compra hoje. O carro que você comprava, hoje você não compra com o mesmo dinheiro. Pronto, os produtos que você comprava na barbearia, você já... teve um aumento surreal. Tudo teve aumento. Então, Teve um assim, surreal. porque o nosso dinheiro tá perdendo poder. O mercado, quando você entra no mercado, tanto que as coisas subiram no mercado, isso é o poder de compra que vai ficando defasado ao longo do tempo. Então, o banco ou a instituição financeira, quando ela faz o financiamento de longo prazo, ela tem que corrigir isso no meio do caminho. Uau. Só que ninguém lê. E o consórcio, vou falar pra você que é barbeiro, que quer montar sua barbearia. Eu aprendi isso lá atrás. Se você fizer um consórcio, seja pequeno, você consegue montar sua barbearia. Consegue. Em pouco tempo você vai guardando dinheiro ali e fazendo seu consórcio, criando um planejamento. Igual, eu vou pegar umas aulas com o Wesley, que faz planejamento financeiro. Colocar lá, bora aqui, Wesley, que o negócio tá brabo, pra gente crescer mais ainda. Então, assim, tenho vários barbeiros amigos que me assistem. Meus barbeiros também querem montar barbearia. Tem a WA, que ela faz consórcio que dá pra você fazer essa alavancagem. Pegar o dinheiro do consórcio e montar sua barbearia. Você consegue também. qualquer coisa na vida tendo organização, equilíbrio, né? Disciplina, né? Se você tiver algumas características que são pontuais que nós precisamos ter para prosperar na vida, qualquer coisa que você quiser, você vai alcançar. Qual é o problema das pessoas? Elas não têm disciplina, elas gastam mais do que ganham. A maioria gasta mais do que ganha. Às vezes eu converso com pessoas e falo, poxa, você ganha quanto? Eu ganho tanto. Seu cartão de crédito, quanto você gasta? Meu cartão de crédito, a fatura tá vindo tanto. Peraí, você tá louco? Olha o tanto que você tá gastando. Como é que você ganhando o que você ganha, você tá gerando tanta dívida no seu cartão de crédito assim? Né? Corta os gastos. Se você não... O problema das pessoas é falta de propósito. Quando você não tem um propósito, quando você não tem uma meta, quando você não tem um objetivo, então, tanto faz que eu ganho, eu gasto, eu estouro. Agora, quando você coloca um foco e você tem um alvo a alcançar, né? Então tudo já começa a fazer sentido. Peraí, não vou gastar com isso, não vou gastar com aquilo. Mirar num alvo, né? Tem que mirar num alvo. Se você Eu criar sou muito um alvo focado. ali, você fala, não, velho, eu quero montar isso, quero ter minha casa, vou trabalhar pra isso, vou economizar Sacrifício. aqui. Vai construir. Você não vai construir um imóvel sem você passar por sacrifício, por privações. Ou você paga os pedreiros ou você viaja. O que você vai fazer? Você vai pagar os pedreiros, você não vai viajar. Dor de Então, cabeça. peraí, eu vou deixar pra viajar depois que eu fazer meu dever de casa. Primeiro eu vou constituir meu patrimônio, minha casa. Peraí, eu vou deixar pra comprar aquele iPhone mais novo? É o momento? Sim ou não? A gente tem que pontuar. Ó, o meu iPhone aqui ainda é o 11, ó. Desde quando eu comprei até hoje eu não troquei. Ah, poderia já ter evoluído para outro? Sim, eu falei, eu pensei. Eu tive nos Estados Unidos agora em fevereiro. Eu fui dentro da loja da Apple.
Aí eu fui lá, peguei, eu perguntei pra mim mesmo, vem cá, será que eu preciso comprar o 14 agora? Eu preciso? Agora, quando sai o 15, tem que pegar o 15. Pode até Sabe ser, por quê? talvez eu já tô Porque postando. você já é do digital, tem que ter um material bom Mas aí. assim, eu falei, pô, meu celular eu faço tudo. A razão por trás. Eu falei, pô, vou gastar aqui Aí agora agora tem a $1.000 e tantos razão. dólares, sei lá, vou gastar aqui agora $1.000 e tantos dólares. Eu pensei comigo, eu preciso? Será que é uma coisa que eu tô nessa necessidade? Já fez essa pergunta? Já fez uma dieta de gastos? A gente faz dieta de comer carboidrato. Já fez uma dieta financeira? Fala assim, peraí, eu vou cortar o que eu não preciso? Eu preciso comprar essa roupa? Eu preciso comprar mais esse sapato? Eu preciso comprar... Já fez essa dieta? Fala assim, eu vou ficar 3 meses, eu não vou gastar mais do que o meu básico. Eu já dei aula de educação financeira, a gente tinha três palavras. Eu quero, eu posso, eu preciso. Você quer? Quero. Você pode? Se você não puder, você não vai poder comprar. Eu preciso? Se você falar assim, velho, eu não preciso. Ou eu quero, eu posso. Se você conseguir falar essas 3 palavras, conseguir as 3, aí você consegue comprar. Fica a dica aí, ó. Faça uma dieta financeira. Do mesmo jeito que você tem que cortar o bolo, você tem que cortar a coxinha, o salgadinho. Faça uma dieta financeira. Sente em casa com a sua esposa. Qual que é o nosso básico? Vamos manter em cima desse básico. E tudo que for calórico, tá entendendo aí? Nós vamos cortar. Aqui do nosso, vamos fazer aqui 3 meses de dieta financeira. Cara, você vai ver que funciona. Depois você vai virar hábito. Vira hábito guardar o dinheiro na poupança ou em algum tipo de aplicação, fazer o consórcio, vira o hábito. Eu gosto muito de fazer parcela, porque quando eu faço a parcela, eu tenho um compromisso de pagar. Então, aquilo vira um hábito, uma forma de ser guardando dinheiro. Então, várias vezes eu tenho que me policiar. Peraí, eu preciso comprar esse tênis aqui agora de R$2.000? Preciso mesmo? E eu aprendi isso também. Eu queria comprar um carro, né? Corolla. E eu fiquei com muito medo de fazer as parcelas, né? Porque na época eu falava, velho, vamos fazer parcela e tal. Aí eu fui lá e fiz as parcelas. Aí quitei o carro, né? Aí eu aprendi, velho, se Deus dá o cavalo, Deus dá a ração. Você vai correr, entendeu? Vamos correr atrás de pagar as parcelas, atender mais cliente, trazer mais barbeiro, ver o que faz. Isso, ó. Aí tem a história no primeiro episódio com a Dani, pra você assistir, pra você ver a história do Corolla, como é que foi, pra eu ter esse carro, que eu pensava que eu nunca ia conseguir. Tá lá, falando como é que foi, passo a passo. Cheguei lá e Deus abençoou em tudo. Mas você só pagou porque você foi lá e fez, senão você não ia pagar. E o dinheiro você teria gasto com o quê? Vai saber. E o dinheiro vai indo, porque, ó, dinheiro não leva desaforo, gente. Quando você tem um compromisso, você paga. Já percebeu? Quando você tem um compromisso, você paga. Você tem que pagar. Ou tem dia que você fala assim, podia ir embora mais cedo hoje. Não, eu vou ficar um pouquinho mais, vou atender mais um cliente ou 2, porque eu tenho que vou fazer... encaixar mais uns 5, então, ultimamente é todo jeito aí. Então você vai se forçando a ganhar mais, né, a trabalhar um pouquinho, a economizar um pouco ali. Aí as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco você vê o carro, daqui a pouco vê a casa, você começou a formatar a sua vida. Então isso ajuda. Então assim, tem que ter a disciplina, tem que ter o foco, tem que ter a meta, tem que ter o objetivo. Não dá pra trabalhar, não tem como viver sem meta, foco, objetivo. Ó, eu e minha esposa, a gente tem lá em casa um mural. A gente pega a caneta, pega uma parede lá, um escritório que a gente tem, e a gente escreve lá hoje, as nossas metas, nossos objetivos. Engraçado que eu tava conversando isso com a Dani hoje, literalmente. Falando, amor, a gente tem que fazer. Falando pra ela, amor, quando você fazia a Dani fazia o planejamento dela, ela falava assim, eu vou fazer isso. Final do mês, tava lá. Tava feito. Desculpa. Você coloca isso no seu campo de visão. Sabe? Qual que é a meta? Cara, coloca... Você já visualiza o que você quer, mano. Coloca lá na tua geladeira a foto da casa que você quer, do carro que você quer. Porque a gente precisa visualizar. Ó, o segredo da prosperidade é visualizar. Você eleva a sua frequência quando você visualiza. Entendeu? Isso é extraordinário, gente. O poder do nosso campo de visão é extraordinário. Quer ver um exemplo? Não sei se vocês conhecem a história de Jacó. Conhece um pouquinho da história? Todo mundo conhece aí, né? Não é possível que você tá em casa e nunca ouviu a história de Jacó. Você precisa conhecer a história de Jacó. A Jacó foi trabalhar para Labão, sim ou não? Sim. Aí, Labão ia lá e... Não, é o seguinte, agora se nascer ovelha malhada, as malhadas é teu salário, as brancas é minha. Pegava só as boas. Aí, o que Jacó fazia? Pegava lá um caniçozinho lá e tipo um galhozinho da árvore, ele listrava o negócio e colocava lá no bebedouro das ovelhas. Quando as ovelhas iam beber água, ela via lá o negócio que Jacó colocou, e aí elas só concebiam ovelhas daquele jeito.
Olha pra você ter noção o que Jacó fez. Jacó, ele conseguiu modificar o campo de visão da ovelha e a ovelha produziu o que Jacó fez elas enxergarem. Porque você só produz o que você enxerga. Uau. Cara, já parou pra pensar o tanto que você é poderoso? Demais. E por que só nasciam as ovelhas? Porque Jacó conseguia manipular até a genética dos animais usando o campo de visão dos animais. Uau. Imagine você, imagine a assim. gente. Nunca tinha olhado pra esse Nunca lado. tinha pensado por esse Cara, lado. olha como é que Jacó era estrategista. Aí Jacó não entendeu. Labão não entendeu. E toda a riqueza de Labão foi transferida para Jacó com essas estratégias de modificar o campo de visão das ovelhas. Isso fez E ele elas teve muito produzirem mais o ovelhas resultado malhadas e o outro que que pensou ele- que ia ter. Você tem noção? Ele Muito induziu o louco. resultado. Ele induziu o resultado. Entendeu? A frequência é Modificando braba, né? o campo de visão das ovelhas. Se o seu campo de visão, se a tua casa é uma bagunça, é toda desorganizada, isso polui tanto o campo de visão, isso te deixa com a tua energia, o teu astral, tudo lá embaixo. Né? Tudo que você vê no teu cenário, cara, vou te dar pega isso aí. Tudo que tiver no teu cenário, no teu campo de visão, que não contribua pro teu crescimento, tira tudo de lá. Né? Tira do seu campo de visão. De vez em quando, né, é bom a gente ir dentro de uma concessionária de carro mais top pra você pegar aquilo e entrar dentro de você. Nós tava falando tudo isso que você tá Entendeu? falando hoje, mano. É Cara, muito vai doido. andar, vai no Parece lago, que vai tu- nas casas aqui, fica lá olhando. É aquilo, daqui a pouco você tá chegando Eu lá. peguei outra chave com o Pablo, né? Ele É. falou que ele pegou uma Porsche nova lá atrás. E aí deu pro funcionário dele andar. Ele tem esse vídeo na internet aí. E aí o filho dele, não, pai, mas por que o senhor tá deixando fulano de tal andar? A gente tem que andar primeiro. Ele falou, não, deixa ele andar e tal. Ele olhou diferente pro carro. Eu quero ver ele andando. Aí o funcionário dele andou e voltou. Aí falou pro Pablo, se eu tenho posse... Não, se eu tenho acesso, eu tenho posse. Então, assim, que é o que ele sempre fala, velho, entra num restaurante top, pede nem que seja uma água, pega a Isso frequência. funciona, cara, Se você funciona. tiver posse, se você acessou aquilo, você vai ter posse. É o que você falou. A gente tava falando isso hoje. Isso Qual a funciona. história, Edu? A gente tava falando de um restaurante. Tem várias. Vou te contar uma de um restaurante que eu e a Dani, quando a gente lá, muito tempo atrás, uns 3, 4 anos. Nem muito tempo atrás. A gente foi num restaurante de sushi lá em Águas Claras. Lá tem vários restaurantes. É um centro gastronômico lá, sabe? Aham. E a gente foi no sushi, a gente sentou, olhou o preço que tinha no cardápio. A gente falou assim, não, velho, vamos embora. E fomos embora, sabe? Falou, não, velho, não vamos. Cabeça muito fechada, né? Aí, esses dias a gente tava num restaurante e a gente chega lá, tem um garçom lá que falta tratar a gente, né? Como rei. A gente tava lembrando dessa história, particularmente, porque a gente voltou nesse restaurante e chegou lá e a gente pediu um cordeiro, a gente tava sentado assim, vendo o pessoal cantando uma bossa nova e tal, e a gente falou, caramba, onde que a gente chegou? Mesmo com aquele medo que a gente chegou lá, a gente entrou sem olhar os preços, e depois a gente voltou, comprou, a gente não viu o preço de nada. Não porque a gente tem dinheiro, porque nessa época a gente tava acessando, a gente tava estudando sobre isso, entendeu? A gente tava estudando, a gente falou assim, não amor, vamos pra um restaurante bom e vamos acessar. Tem uma coisa, a gente aprendeu muita coisa com o Pablo Marçal, tem muita coisa, gente que critica ele e tudo mais, eu falo também que ele é meio doidinho, muitas coisas que ele fala. De gente doida, Os doidos veio pra confundir os sábios. Né? E ele tem uma coisa que ele fala assim, ó, você entra no restaurante e tampa o preço, escolhe o que você quer comer, que sua mente vai mudar. Se você fazer isso, você vai falar assim, caracas, velho, que tudo que a gente compra, que a gente consome hoje em dia, a gente olha primeiro o preço e depois vê o que a gente quer. A gente não vê o que a gente quer pra depois pedir, entendeu? A gente olha o preço, não, tá caro, então deixa eu pedir outra coisa. E isso a gente fez muito. E hoje, tipo assim, que você falou, da mentalidade, né? É a energia que você... É muito louco isso aí que você falou, velho. Ó, eu mesmo, depois aí vocês vão dar um close aqui no Joe, eu já tô pegando uma frequência diferente. Eu tô me sentindo aqui com o Primo Rico. Eu tô me sentindo aqui com o Thiago Negro. Não parece um pouco aqui, ó? Não, se der um enquadro aí, coloca uma foto aí. Não parece, cara, não tá parecendo o primo. Você já tá com a cara de rico, mano. Eu sou rico, Você já eu tá, sou próximo, eu olha, falo isso, você velho. Tá parecendo o Thiago.
Você não é sósia, ninguém nunca te falou isso não, cara? Não. O que você achou? Tá olhando aí, não parece agora? Eu recebo. Aí, tá parecendo o Thiago. Cadê a galera aqui? Não tá parecendo o Thiago Nigro, cara? Coloca uma foto do Thiago Nigro depois do lado dele aqui, que vocês vão ver se não tá parecido. Eu queria até acomodar o Thiago Negro. Já tô pegando a frequência aqui do Primo Rico. Aí, ó. Do Primo Rico. Mas, gente, isso aí é sério. De fato, nos ajuda, eleva a nossa frequência, né? Tudo que você possa colocar no seu campo de visão, tudo que te traz inspiração, vai te ajudar a chegar onde você quer. Eu uso isso. Sempre usei. Eu e a minha esposa, a gente sempre usou. E a gente coloca lá, a gente escreve, a gente rabisca lá uma parede, coloca os nossos metas. Quadro, gigante. A Dani tinha um quadro, velho, e é muito louco isso que você tá falando, que hoje eu tava falando isso com ela. Não foi tipo, não tô de conversa, a gente tava a maioria das coisas que a gente falou aqui, eu tava conversando com a Dani ali embaixo. Ô, amor, a gente tem que fazer isso, tem que voltar a fazer aquilo. E ela colocava assim, velho, eu vou ter tantos seguidores, eu vou bater a meta de vídeos por semana, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Velho, chegava no final do mês, às vezes sempre passava. Coloca meta, tem que trabalhar com meta, todo mundo tem que trabalhar com meta, empresas trabalham com metas, todo mundo tem que trabalhar com metas. Pega lá na sua casa, prepara um lugar lá, que seja íntimo de vocês dois, coloca lá o planejamento, o que vocês querem conquistar, em quanto tempo, dê prazo, estipule prazo. Coloque metas e coloque prazo. As coisas têm que ter prazo. Eu sempre digo isso. É dentro de 6 meses, é dentro de 1 ano, é dentro de 5 anos. Por exemplo, eu gosto de construir minha vida em blocos de 5 em 5 anos. Normalmente, o que eu estou colhendo agora, eu já plantei há 5 anos atrás. Né? E o que eu estou plantando agora, eu vou colher daqui 5 anos. Eu gosto de trabalhar com blocos de 5 anos. A coisa que eu me adaptei, para mim, faz sentido. Coloque prazo. Mas eu tenho metas de curto, de médio e de longo prazo também. Isso é interessante. Você tem metas de curto, médio e longo. Você tem metas assim, mais de dia, de semana? Como é que é? Também. Também, né? Mas a meta... Quanto que eu tenho que ganhar esse mês? A meta de... Quanto que eu tenho que faturar essa semana? Por exemplo, quem trabalha com vendas, o cara ele tem que colocar a meta. Quanto que eu tenho que fechar essa semana? Quanto que eu tenho que fechar dentro desse mês? Eu vou colocando esses targets para ir alcançando eles. Isso aí é o curto prazo, que você quer comprar, trocar a televisão, quer... Tudo, curto prazo. Tudo, assim, são as metas. Porque principalmente quando você é vendedor, você é autônomo, você é empreendedor, você tem o seu próprio negócio, você tem que colocar essas metas. Tá, quanto eu tenho que faturar essa semana? Para você chegar no final do mês e ter sua média salarial. Porque você não tem ninguém pagando um salário para você. Você faz em cima da sua produção. Quanto que eu tenho que produzir? Então ali em cima eu vou pedalar para alcançar aquela meta. Inclusive eu tava falando isso pra Dani, que eu bati o carro, né? Aí eu falei, eu precisei levantar mais grana. Você colocou uma meta. Aí eu coloquei uma meta, eu falei... E conseguiu alcançar? Tô conseguindo porque eu aumentei a quantidade de pessoas, né? Que hoje já é um limite muito grande do que eu atendo. Mas eu tava trabalhando no sábado até as 2h30. Então... Agora volta lá pro começo da conversa e começa... Poxa, eu já tô indo no limite, não consigo mais passar daqui. Então, tipo assim, chega uma hora que você já alcança um platô financeiro, né? Que eu já cheguei Cara, não, 2, 3, 4 vezes já. Se eu me matar, o máximo que eu vou conseguir esticar é X. E a pergunta é, o que eu vou fazer pra esticar essa corda? Eu tô fazendo. Podcast, entre outras coisas que tá vindo aqui, com a veia publicitária, que você vai ver. Aí você já começou a sair até fora do mesmo eixo para trazer mais finanças. Pra trazer mais coisas. E aí volta lá no começo daquela conversa. Vou começar a monetizar meu network, vou começar a agregar que é o mais que tá acontecendo outros aqui. Produtos pro meu cliente que vai sentar e vai ficar aqui meia hora. Isso é visão, gente. Né? Nem que seja encher um freezer lá de pão de queijo. Fala, pai, tem um pão de queijo bom que agora é só chegar em casa e assar. Leva aqui um saco. Hoje é igual ele falou. Sei lá, você começa a criar coisas, não é? Hoje é o que ele falou. Hoje o limite da barbearia acabou. Eu tava trabalhando... Você alcançou um platô. No sábado até as 14h30, eu tive que voltar a trabalhar até as 20, porque eu precisei fazer mais grana. Fiz, beleza? Mas não dá mais. Entendeu? Assim, a agenda na terça-feira tem 13 pessoas querendo agendar horário, não tem mais horário. Então, assim, agora é outras coisas. Aí viemos pro podcast... Aí vai ter... Isso aí você já tá criando outras formas de trazer mais fontes de renda. Aí vai ter consultoria para barbeiro, como encher sua agenda, como cobrar um valor melhor, como trabalhar menos e ganhar mais. Vai ter muitas coisas aí por aí. Então, porque você já viu, olha, eu vou ter que criar outras possibilidades para aumentar minha fonte de renda. Porque cortando, eu vou chegar no limite. Chegou a hora que você é um ser humano, né? Você fala, peraí, haja perna, haja braço, o dia inteiro. Você vai, né? Você começa
peraí, eu tenho que criar outras fontes de renda. E já te forçou a criar essas É alternativas. a visão, né? Então, assim, é importante você trabalhar com metas. Então, quanto que você quer ganhar? Né? Quanto você quer faturar com o podcast? Quanto você quer faturar com o seu curso, com a sua consultoria, com a sua mentoria? Então, Eu coloquei uma meta alta, sabe? Não vou falar mas aqui tem não, que mas eu coloquei colocar. uma meta alta. e aí tem que trabalhar para você chegar lá. Então, eu gosto de trabalhar com meta e com prazo. Eu dou prazo para as coisas. O que esse ano, o que eu tenho que conquistar esse ano? Eu ficaria mal de concluir um ano e falar, cara, esse ano eu não ganhei nada, não conquistei nada. Não consegui O ano aumentar, inteiro, né? não consegui comprar um patrimônio. Eu acho que todo mundo tá me assistindo, pelo menos um patrimônio você tem que conquistar todo mês, todo ano. Todo mês, Seja amém. Amém, o mês, vamos mudar pro Amém, mês. pai. Mas, comprei um lote esse ano. Uai. Pô, comprei um apartamento esse ano. Então, todo ano você conquistar um patrimônio. Eu tenho Um essa carro. meta. Todo ano eu tenho que conquistar um patrimônio. Todo ano eu tenho que conquistar um bem. Seja um lote, seja um terreno, seja uma casa, seja um apartamento. Porque eu tenho que pensar na minha terceira idade. Então, lá na frente eu vou viver de renda. Eu quero viver de renda. Então, eu preciso Eu acho constituir que- alternativas. Que é o planejamento que a maioria das pessoas querem ter, querem fazer, só que não sabe como começar, não tem uma visão, não tem uma pessoa que possa assessorar. Então, assim, mesmo com as ferramentas na mão, as pessoas não têm o conhecimento de buscar as pessoas certas para ajudar, né? Então, assim, por isso que 1% da população vai ter o que a gente está falando. Cara, 1%. E é verdade. Você pode olhar na rua que você vai ver gente com mais de 65 tendo que trabalhar. Ou com mais de 65 dependendo de uma caridade da igreja, uma cesta básica. Sim ou não? Ou vai ter que depender da ajuda dos parentes. Quem são os parentes? É o filho que tem que ajudar os pais. Né? E por aí vai. Então, assim, e só chega nessa situação quem não fez o dever de casa. A nossa vida financeira, eu comparo, é igual aquela época da escola. Né? Antes de brincar, irmão, faz o dever de casa. Fez o dever de casa, depois vai brincar. Fez seu dever de casa, depois você vai lá e compra teu carro esportivo. Fez seu dever de casa, depois você vai lá e viaja. Aí você vai te dar aquela recompensa. Porque você cumpriu uma missão. Eu cumpri uma missão. Agora eu vou me recompensar. É aquele momento que você saía pra brincar, pra jogar bola. Né? Coisas pequenas. Isso funciona, com coisas pequenas também. Essa questão de morar sozinho também, né? Porque às vezes a pessoa quer, tipo, sei lá, já comprar, sei lá, uma coisa grande, sendo que não tem necessidade de a gente comprar uma coisa grande. Porque a Dani tá falando aqui, né? A Dani, pra quem... Ela tá aqui do lado aqui, ela sempre tá dando umas dicas aqui. E o canal dela, pra quem assiste, é de como morar sozinho, né? Então, assim, é uma coisa que é pequena, mas ajuda muitas pessoas no início. Igual você falou, o dever de casa. Tem gente que não sabe que tem que separar o dinheiro do aluguel. Tem gente que não sabe que tem que separar o dinheiro das compras do mês, de pagar a água, a luz. Tem gente que não sabe fazer o dever de casa, que é o básico, se você parar pra prestar atenção. Cliente que o cara tá morando numa cobertura pagando 8 mil de aluguel. Eu falo, tá, pra quê? Tu tá gastando dinheiro à toa. Tu devia tá Inclusive, pagando teu que eu consórcio tava pra comprar conversando teu com a Dani, que a gente até falou, a Dani falou assim, amor, quando a gente for morar junto, eu quero morar numa casa top, né? Ela quer morar numa casa fantástica, gente, cinema, assim, com vidro saindo, assim, tudo branco. Eu recebo, eu falei assim, ela viu, eu aceito, né? Se ela viu, eu tô junto. Desenha, gente, projeta. Se você E não aí ela falou projetar- assim, amor, a gente vai pagar uns 5 mil reais de aluguel. Eu falei, não, a gente tem que comprar, né? Igual você falou, hoje eu já tô com essa cabeça que você tá falando. Porque eu vejo muitos clientes meus. Eu vou te contar uma história que tem um cliente meu que ele tem 38 anos. E ele falou assim, Joe, o meu maior arrependimento é de não ter comprado meu imóvel quando eu era mais novo. Porque hoje eu continuo pagando aluguel e não tenho meu imóvel, entendeu? Mas Você pira? Mas isso acontece demais. Eu tendo muito cliente, o cara às vezes tá ganhando dinheirinho legal, ele quer subir o padrão dele de vida. Ah, eu tenho que morar num lugar melhor, eu tenho que morar num prédio legal, eu tenho que mostrar que eu, né? Mas o aquela ego, né? coisa. Que... Aí o cara, tudo que ganha fica nessas dívidas vermelhas que ele vai contraindo. Porque aí o condomínio é caro, o aluguel é caro, o IPTU é caro. Então, assim, aí tudo que o cara vai ganhando. Eu atendi um grande empresário que esses dias, o cara, 36 anos, ganha muito dinheiro, o custo de vida dele muito alto. Ele falou assim, ó, para manter meu custo de vida é 35, 40 mil reais por mês. Aí o que é teu custo de vida? Minha academia, meu personal training, meus hobbies, isso Uau. e aquilo. 35 mil, Legal. 40 mil reais por mês. Eu falei, tá, e tu tem teu imóvel? Não tenho meu imóvel. Se você ficar 3, 4 meses aí sem trabalhar, o que vai acontecer? Tô ferrado, tô quebrado. Ah, então ele não tem nada, velho. Então, exatamente, mas o custo de vida é muito alto. Aí eu falo, pô, você não tá pagando um consórcio, você não tem a Eu tenho uma outra perspectiva de história aqui, comprar ó. imóvel. Lembrando dele aqui. Eu tive um cliente, funcionário público, que ele se aposentou
E o dinheiro inteiro que ele se aposentou ficou para as dívidas que ele criou na vida dele. E aí ele teve que arrumar um emprego. Ele deve estar assistindo, desculpa, eu não vou falar seu nome. Mas, tipo, ele se aposentou, ficou endividado. E o dinheiro que ele se aposentou, ele não recebe porque já fica para as dívidas. Então, assim, agora... Falta de planejamento financeiro, gente. Ó, o erro de muita gente, não tem planejamento financeiro. Não tem um projeto de vida. Ei, projeto de vida, a coisa é tão simples. Ó, nada funciona sem projeto. Você não constrói imóvel sem projeto, né? Por isso que tem um arquiteto, né? Olha, eu vou falar, vamos pegar aqui pra gente... A própria Bíblia, né? Deus falou pra Noé, construa a arca. Só que se você pegar a Bíblia, Deus deu o projeto da arca pra ele. O tamanho, a largura, a altura, o tipo de material. Tudo! Porque até Deus, olha, ele te deu o projeto, ele te dá o projeto pra você fazer, porque sem projeto você não faz. Imagina, Noé, eu nunca vi arca, nunca nem vi barco. Vamos fazer um barco. Como é que eu vou fazer? Pera, tá aqui, Noé, eu tô te dando o projeto, tá aqui, tá desenhado. Se você não tem um desenho, se você não tem uma planta, se você não tem dimensão, Deus deu tudo pra ele visualizar e fazer. Ele conseguiu? Conseguiu. Não fez? Sozinho ainda não fez? Por quê? Tinha um projeto. Sem projeto você não faz. Tudo tinha um projeto. Se você pegar a Bíblia, até o templo, tem um desenho da planta lá do templo de Salomão. Porque tinha o projeto, tinha o desenho. Tudo, até a Arca da Aliança. Se você pegar lá, Deus deu a dimensão. Vai ser, por fora vai ser de ouro, vai ser feita de madeira de acácia, vai ser de tanto tamanho. Tá tudo na Bíblia, tudo veio antecedido de um projeto. Não. Se não tem, né, um projeto, você não consegue sair do lugar. É até na Bíblia, tudo que foi construído, tudo que foi feito foi antecedido de um projeto, né? De um planejamento, tinha um plano. Você pegou os códigos aí? Cara, abriu a mente? Então você aí que assistiu esse podcast e viu o tanto de chave que ele passou. Primeira coisa é criar um projeto, escrever num quadro, visualizar, para você começar a andar até... É a visão, né? E Wesley, o que você tem aí pra deixar pra galera? Já deixou aqui, muita deixei coisa, muito, né? Mas eu disse que ia dar um segredo no começo aqui pra ficar milionário. Não falei? Falou, Já que a gente quero falou ver. tanto de Bíblia aqui, né? Vou dar um segredo bíblico. E muita gente me faz uma pergunta. Wesley, quanto que eu tenho que guardar por mês? Quanto que eu tenho que investir? Qual que é o mínimo? Qual que é o percentual ideal? Já fez essa pergunta também? Vocês? Já fiz. Qual que é o percentual ideal? É 20%. Pessoal, o percentual ideal, isso aqui, os maiores investidores, economistas, maiores mentes do mundo vão dizer a mesma coisa, ó, 20%. Faça um planejamento para você poupar 20%, guardar, é o ideal, 20%. Ah, não consigo 20%, comece com 10% até você chegar pelo menos em 20%. Eu acho até uma régua muito baixa, né, que ainda tá te dando 80% para você torrar. Quando eu comecei a investir, eu investi era tudo. Até hoje eu invisto 80% e fico com 20%. Mas vamos lá. 20%, isso é um segredo até bíblico. Porque olha só, José, quando o faraó teve lá aquele sonho das vacas magras, das vacas mirradas, inclusive eu tive no Egito. Como que o Egito se tornou a maior potência do mundo antigo? Eu fui lá no Egito, eu entrei lá em Cairo, tem um museu, as tumbas dos faraós, 150 quilos de ouro aqui nessa mumificação aqui, nessa tampa dessa 150 quilos de ouro. Tumbas com quilos e mais, com dezenas e dezenas de quilos de ouro. De onde é que saiu tanto ouro no Egito? No Egito só tem areia. Como é que eles construíram tanta coisa se lá não... Da onde é que saiu isso? Essa riqueza toda que o Egito conseguiu. Veio de outros países, não? Ó, a própria Bíblia vai dizer que quando Moisés tirou o povo lá, tinham 3 milhões de hebreus lá comendo nas mãos de Faraó. Como é que sustentava tanta gente? Como é que eles construíram tantas coisas? Se você pegar a Bíblia, lá em Gênesis 41, José ele vai dar uma mentoria para Faraó. Porque Faraó ficou perturbado, né? Aí José disse assim, olha, vai vir 7 anos aí de muita abundância. Vai vir 7 anos de muita riqueza, muita fartura, muita abundância sobre a face da terra. Só que essas vacas magras que vinham e devoravam, significa que vão vir 7 anos de muita miséria, de fome, de escassez. Sim ou não? Sim. Aí Faraó, tá, e o que eu devo fazer? Aí José, olha, coloque um governador, coloque alguém sábio para administrar e você vai pegar 1/5 de toda a colheita durante esses bons anos e vai colocar armazenado. Tá lá na Bíblia. Você vai pegar 20% de tudo que o Egito produz e vai produzir guardar. e vai colocar isso em depósito.
No entanto, que os próprios irmãos de José, quando vai lá comprar comida, o que joga lá? Ouro, prata. O mundo inteiro pegou os recursos e só tinha comida onde? Uau. No Egito. O Egito se tornou o supermercado do mundo. As pessoas só tinha cereal, só tinha comida lá. Então, as pessoas pegavam o ouro, a prata, a riqueza e ia lá no Egito. E toma ali ouro e me dá comida. Então, assim, eles fizeram fortuna. O que aconteceu também na pandemia, né? Quem não teve dinheiro para sustentar esse tempo, pelo menos, no mínimo, 6 meses fechado. Então, imagina, um período difícil, quem tinha dinheiro ia lá no Egito, só tinha lá. Só tinha lá. Então, imagina a fortuna, o tanto de dinheiro, o tanto de ouro que o Egito conseguiu acumular. Acho que não tinha onde guardar tanto ouro. Então, começou a fazer as tumbas. E é dessa forma que o Egito se torna uma grande potência do mundo antigo. É dessa forma, até quando a gente vê nas novelas, os egípcios são cheios de os negócios aqui de ouro, os adereços de ouro, muito ouro. De onde é que saiu tanto ouro? Se no Egito só tem areia, não tem nada. Eu fui no Egito, não tem nada, só tem areia. Né? Pegou a chave aí? Da 20% de tudo que você ganha tem que ser guardado. Isso tá na Bíblia, né? Impressionante. Tá na Bíblia. Durante 7 anos, se você guardar 20%, não tem como você não ser uma grande potência. Você não tem como... Como que você não vai ser uma grande potência? A prosperidade tá tudo lá. Esse livro é cabuloso, 20%, né? Gente, 20% tá na Bíblia. Você não precisa nem acreditar em mim. Nem acredito no que o Wesley tá falando. Eu não acredito no que os economistas estão falando. Acredita então na Bíblia. Se você, né? 20%, guarda 20%, coloque 20% em depósito, coloque 20% investido, coloque 20% todo mês dentro de uma reserva financeira, que seja dentro de um cofre, guarda 20% que você ganha. E vai colocando isso que durante 7 anos eu duvido que você não fica milionário. Uau. É impossível. 20% é a receita, 20% é o segredo. 20%. Vai fazendo isso ao longo de 7 anos. E é pouco, né? Igual você falou, ainda tem 80% pra você gastar. Gente, você que curtiu esse vídeo aí do Estilo Joe Podcast, deixa seu like, compartilha. Fala aí se você tá guardando esses 20%. Fala aí qual a chave que você pegou desse podcast com o Wesley. O cara é brabo, vocês viram aí. Se você quiser fazer um consórcio, uma consultoria, tá aqui o Instagram dele, vai estar aí embaixo. Tá aí. Vai estar a empresa dele lá. Acesse o site aí, ó, www.opaidoconsórcio.com.br. Ficou fácil, né? O pai do consórcio. Aí. Wesley, muito obrigado, viu? Meu irmão. Por ter aceito a participação. Show de bola, Te admiro muito, aprendi muita coisa lá, entendeu? Tô aprendendo, comecei a estudar e... Muito obrigado, né, por essa vinda aqui. Aprendi mais ainda aqui no podcast, conheci você pessoalmente, mais um pouco de você. Não sabia da sua história, né, de vida, que muito motivadora, inspiradora, enfim. E é isso. Gente, muito obrigado. Fechou. Tamo junto. Joe Podcast. Wesley. Valeu, gente. Só gratidão e uma honra estar aqui com o Thiago Nigro. Primo rico. Acesse aí, gente, nossas páginas. Entra aí também no Instagram da WA Investimentos. Tá tudo aí, tá passando aí. Acesse a gente, procura a gente aí e qualquer coisa dá um pulinho lá no escritório e venha ser nosso cliente. Pra cima, bebê. É nóis.